Você pode se sentar, coloque a mão mais uma vez sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. O Senhor foi nesses tempos me ensinando que a misericórdia só brota de um coração que ama a Deus. Não existe misericórdia para com o outro se não há amor a Deus. Porque a misericórdia é um transbordamento do amor de Deus que passa por nós e alcança o outro. Se não há visão de Deus, se não há amor de Deus, o que existe é sofismo de misericórdia, mas não há misericórdia. Interessante que a palavra misericórdia, agora você pode abrir os seus olhos e olhar aqui para mim. A palavra misericórdia, nós sabemos muito bem da sua raiz, vai vir de misericórdia, vai vir de miséria e de coração. E sabemos que seria o coração de Deus que vem ao encontro da miséria do homem, mas existe um outro desenvolvimento dessa palavra no latim, que se diz mittere. E mittere não tem nada a ver com miséria, mas mittere significa enviar e ao mesmo tempo coração. Então o que seria misericórdia? Seria o coração de Deus que é enviado de modo total, sem fragmentos. É como se Deus tivesse muitos corações e cada coração destinado a um dos seus filhos. Isso é misericórdia, é o coração de Deus que é enviado a cada um. Então, quando o homem é chamado a ser misericordioso, significa que da mesma forma Deus envia o seu coração inteiro para alguém, nós também somos chamados a enviar o nosso coração inteiro para o outro. Mas isso é impossível para nós, homens e mulheres egoístas, pecadores, fracos, fragmentados. Então, por isso que eu dizia que não há misericórdia sem amor a Deus, porque nós voltamos a nossa miséria para Deus, e no amor dEle, no coração dEle, na misericórdia dEle, nós enviamos o nosso para os outros. É interessante que é da própria lei judaica. O que a lei diz? Isso é próprio da lei. Quando uma pessoa ficava leprosa, doente no meio da comunidade, a lei diz: vamos tirar o doente do meio da comunidade para salvar a comunidade. Foi isso que nós experimentamos nesse tempo de Covid. A gente tira o doente, o contaminado, para salvar a multidão. A gente tira o doente e o deixa separado, pensando na comunidade. Tira o doente para salvar a comunidade. É próprio da misericórdia, e é isso que Jesus veio revelar. É próprio da misericórdia, é próprio da lei tirar o doente e salvar a comunidade. É próprio da misericórdia curar o doente e devolvê-lo para a comunidade. Então isso é próprio da misericórdia. A misericórdia não separa, a misericórdia aproxima através da cura, porque quando ela envia o seu coração inteiro, o homem é totalmente curado, e com isso ele pode voltar para o seio da sua comunidade. Diga comigo: é próprio da lei separar, e é próprio da misericórdia aproximar. Por isso que nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Pega comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Amém? Lucas 10, 25. A Bíblia de um carismático deveria funcionar como Alexa hoje. Lucas 10, 25, ela abriria sozinha, porque já está tão acostumada a abrir a Sagrada Escritura, que não tem desculpa, minha gente, ficar procurando o Evangelho de Lucas. Não tem. Quando fala Lucas, já abre sozinho, porque nós já estamos mergulhados nesse Evangelho da misericórdia. E o capítulo 10, versículo 25 diz: um doutor da lei, não está à toa isso aqui,
um doutor da lei para dizer alguém versado nas Escrituras, alguém que conhece a palavra, alguém que mergulhou a sua vida na palavra. Em outras palavras, poderia dizer um grande fariseu. Eu poderia ver Nicodemos aqui como esse grande doutor da lei, um homem conhecedor da palavra, que estuda a palavra, mas que infelizmente ficou no nível da letra. Quando Jesus diz para Nicodemos: vos é necessário nascer do alto, porque o vento sopra onde quer. As três palavrinhas, tanto no hebraico, no grego e no latim, ruá, pneuma, espíritos, significa ar em movimento, que pode ser de uma brisa a um furacão. E ao mesmo tempo um ar interior, que pode ser o vento, hálito, respiração. Nicodemos sabia tudo da Escritura, mas não estava no movimento de Deus. Mas não estava no movimento do Espírito, não estava alinhado, não mais a uma letra, mas uma pessoa que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus dizia Nicodemos, e Nicodemos perdido, porque o grande problema de Nicodemos é que ele fazia perguntas e ele mesmo dava a resposta. Esse é um grande problema nosso. Nós tivemos uma experiência com Deus, tivemos uma experiência do batismo no Espírito Santo, mas num determinado momento da nossa vida, nós podemos fazer perguntas e darmos nós mesmos a resposta, e vivemos na carne para sempre, como se nós tivéssemos todas as respostas. Então, quando Jesus diz, é necessário nascer do alto, Nicodemos não teve resposta. Ele buscou na sua biblioteca interior e não teve resposta. E ainda ridiculamente pergunta para Jesus: mas como é que uma pessoa da minha idade pode voltar para o ventre da sua mãe? Eu imagino Jesus dando uma risadinha de lado, tipo aquelas que Moisés dá, sabe? Uma risadinha do lado, jogou o lenço no chão, a toalhinha, e disse: mas você não é o homem das Escrituras? Você não é mestre das Escrituras? Não é um doutor das Escrituras? Você não conseguiu essa resposta? Nicodemos, essa resposta a gente só encontra quando nós estamos no movimento do céu, no movimento do Espírito. Porque não é, se nós ficarmos no nível da letra, nós nos perdemos. Então, quando esse mestre da lei, o doutor da lei ou o mestre da lei vai dizer: se levanta, e querendo experimentar Jesus, querendo colocar uma arapuca para Jesus, querendo fazer Jesus ficar, a nossa expressão brasileira, em saias justas, né? Querendo colocar uma armadilha para Jesus, pergunta: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei que tanto você estuda e que tanto você busca? O que está escrito na lei? E qual que é o coração da lei judaica? Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 5, é o coração da lei. Amarás, escuta Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E Jesus aqui vai acrescentar ainda: e ao próximo como a ti mesmo. O coração da lei. E o judeu faz essa oração que é o Shema Israel, duas, e dependendo de certos lugares, 2 ou 3 vezes ao dia. E o mais interessante é que essa oração é feita tampando os olhos, porque eles dizem que foi pelos olhos que Eva se deixou enganar pelas mentiras da serpente. Depois a mentira entrou nos ouvidos de Eva. Então os judeus tampam os olhos e dizem o Shema Israel, porque o Shema Israel para a cultura judaica é o remédio que cura os ouvidos doentes por causa das mentiras da serpente. Então cada vez que um judeu diz Shema Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, Ele é o único Deus, não há outro, é a cura para os ouvidos,
por onde passou a mentira da serpente. E tampa os olhos para dizer: nós não podemos nos perder na beleza do caminho e nem com as atrações desse mundo, mas olhar unicamente para Deus, só para Deus. Então Jesus, antes de falar de misericórdia, Jesus, antes de falar daquilo que precisamos fazer para herdar o reino de Deus, para herdar o reino dos céus, Jesus vai trazer o coração da lei, porque não existe misericórdia sem amar a Deus, e não existe reino de Deus se nós não passarmos pelo caminho da misericórdia. Mas misericórdia, irmãos, nós temos que ter uma coisa: hoje tudo é misericórdia, tudo é misericórdia. Nós temos que compreender que na ideia judaica, no pensamento judaico de misericórdia, a misericórdia tem duas mãos. Uma mão que se estende, dizendo: eu estou aqui, e a outra mão que diz: eu quero sair da situação que eu estou. Sem duas mãos não há misericórdia, e Deus nunca vai estender a mão para quem não quer receber a mão de Deus. Deus vai estender para quem quer. Quem não quer, minha gente, não tem como, porque Deus não mima os seus filhos. Se tem uma coisa que Deus não vai fazer, é mimar seus filhos, criar filhos mimados. Foi o que aconteceu, uma das passagens bíblicas que eu mais gosto, de João 8, aquela mulher pega em flagrante delito de adultério. Aquela mulher, na cultura bíblica, as mulheres casadas deveriam ser, as casadas deveriam ser estranguladas, mas as prometidas em casamento deveriam ser apedrejadas se traíssem. Então significa que aquela mulher de João 8 deveria ter os seus 14, 15 anos. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele se lembra de uma outra que também poderia ter sido apedrejada, que foi a sua mãe. Então quando Jesus olha para ela, Jesus já olha com misericórdia, mas Jesus, a Bíblia vai dizer que ele escreve 2 vezes no chão. E o que Jesus escreve 2 vezes no chão? As 2 mãos da misericórdia. Jesus escreve aquilo que está lá em João 1. A Bíblia vai dizer que ele veio a nós como graça e verdade. Então, na primeira vez ele escreve, é a primeira mão que se estende: minha filha, você pecou. Essa é a verdade. E o segundo escrito, que é próprio da misericórdia: mas eu sou graça, eu te perdoo, eis que faço novas todas as coisas. Não existe misericórdia na mentira. Não existe misericórdia para quem não quer se levantar. Existe misericórdia que é acompanhada pela verdade. Eu não posso sacrificar a verdade em nome da caridade, e não posso sacrificar a caridade em nome da verdade. Isso eu não posso. São 2 mãos que se encontram, 2 abismos que se encontram: a verdade e a misericórdia, a verdade e a graça. E foi o que aconteceu com aquela menina de mais ou menos seus 14, 15 anos. Se levantou para uma nova vida. A Bíblia não fala mais dela, mas se levantou como uma nova criatura. Vá e não peques mais. Jesus não desce nunca ao nível do homem para ficar lá. Jesus desce ao nível do homem para elevar o homem ao seu nível. Isso é misericórdia. Misericórdia é descer. Eu conheço uma mulher, isso, que tem entranhas de misericórdia. Uma mãe que entrou numa boca de fumo, que o filho já estava sumido há mais de 3 dias, entrou numa favela, numa comunidade, entrou onde o filho estava, numa casa de traficantes, e ele estava vendendo essas drogas para pagar o traficante, que ele tinha dívidas com esse traficante. E ela foi entrando sem bater na porta, e eles armados, e disseram: a gente vai te matar. Ela disse: podem me matar, mas antes eu vou tirar meu filho daqui, porque quem deu a luz a ele fui eu, não foi vocês. Vocês o estragaram, mas eu vim tirá-lo daqui.
entranhas de misericórdia. Ela desceu no nível que estava o filho para tirá-lo de lá. É assim que Deus trabalha. A misericórdia, o Senhor desce onde o homem está, mas não para ficar lá, mas para elevar. Os santos padres dizem, para divinizar o homem, para erguer o homem, para dignificar o homem. Misericórdia que não dignifica alguém não é misericórdia, é mimar alguém e dizer, estou te alimentando para você cair de novo. A misericórdia dignifica, a misericórdia cura, a misericórdia levanta. Quando uma mãe diz para um filho diabético, você não vai comer doce, ela está sendo misericordiosa. Se ela dissesse pode comer, ela estava alimentando a morte na vida do seu filho. A misericórdia ergue o homem, cura o homem, levanta o homem, mas não há misericórdia se eu não passo primeiro pela cruz de Cristo, pelo amor a Deus. Então Jesus vai dizer para esse homem, o que está escrito na lei, como lês? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se nós buscarmos em Deuteronômio, essa expressão no hebraico se diz, behel levaverá. Behel levaverá. Só que poderia ter sido escrito, a forma habitual de escrever essa expressão é berel liberá e não levaverá. Aqui no hebraico, um tem som de B, o outro tem som de V, mas é a mesma letra. Dependendo da frase, tem som de V e dependendo da frase, tem som de B. Como o nosso Abá Pai. A gente fala Abá, mas na verdade é Avá. Avá Pai. Ou seja, então dependendo da frase, tem som de B, tem som de V, enfim. Só que por que lá em Deuteronômio está escrito levaverá com 2 beits, que seria a nossa letra B com som de V? Poderia ter sido escrito apenas com uma, mas foi escrito com 2. E os rabinos dizem que só se ama a Deus com as nossas 2 inclinações. Inclinação para o mal, inclinação para o bem. Eu ordeno tudo que em mim é bom para Deus, então eu amo a Deus com todas as minhas inclinações. E como que eu amo a Deus com a inclinação para o bem? É ordenando as minhas inclinações para Deus, e ordenando aquilo que em mim é bom para Deus. E amar a Deus também com a minha inclinação para o mal. E os rabinos dizem, como que eu amo a Deus com a minha inclinação para o mal? Ordenando-a para Deus e deixando de fazer o mal. Eu amo a Deus com a minha inclinação para o bem, colocando a serviço de Deus os dons que Ele me deu. E eu amo a Deus com as minhas inclinações para o mal, colocando nele, ordenando a minha vida para Ele e evitando o mal. Por isso que os judeus dizem que todas as vezes que nós pecamos, é um pecado duplo. Eu pequei fazendo o mal, primeiro pecado, e pequei porque deixei de fazer o bem. Então são 2 pecados em um. Todas as vezes que eu peco 2 vezes, segundo os judeus. Deixei de fazer o bem e fiz o mal. Então assim também eu devo amar a Deus. Então amar a Deus de todo o coração significa amar a Deus com todas as minhas inclinações. É colocar Deus no centro da minha vida e tudo ordenado para Ele, tudo voltado para Ele, tudo em direção a Ele. É um coração indiviso, porque um coração dividido, irmãos, é um coração infeliz. É o coração voltado para Deus. Amar a Deus de todo o coração. Jesus vai dizer ainda aqui, de todo o teu coração, com toda a tua alma. Interessante que amar a Deus com toda a alma significa mesmo que Ele tire a minha alma com a morte, eu eternizarei no céu o amor que eu tinha por Ele nessa terra. O que é o inferno? O inferno ou o céu é simplesmente a eternização das nossas escolhas. Então amar a Deus com toda a alma significa Ele me tirou a alma
pela morte, porque com a morte o catecismo diz, a teologia católica diz que é a separação do corpo e da alma. Quando Deus tira, chama a alma de alguém, é o último ato de obediência do homem. O homem obedece a Deus 3 vezes. Quando ele vem à vida, Deus diz, vem à vida, ele obedece. Então ele vem à vida. Depois, durante a sua vida, ele precisa aprender a obedecer a Deus. E o último ato de obediência a Deus é na morte, quando o Senhor olha para o homem e diz, eu quero que a tua alma me ame por toda a eternidade. Venha morar comigo. E nessa hora o homem obedece, eis-me aqui, Senhor. E a morte se torna a nossa empregada, que nos toma pela mão e nos leva até o Senhor e diz, Maranatá, vem Senhor Jesus, porque essa alma tinha tanta saudade do Senhor, que ela passou a vida dizendo em todas as missas, vem Senhor Jesus. É próprio, como que eu sei que um batismo no Espírito Santo é genuíno? Que a pessoa não vai levantar de um repouso no Espírito dançando funk, que ela vai levantar para o céu, para cantar a glória de Deus. É quando essa alma tem saudades de Deus. O penúltimo versículo da Bíblia, vem Senhor Jesus, é a esposa desesperada dizendo, eu tenho tanta saudade de ti, que eu não suporto mais a sua ausência, vem Senhor Jesus. Então a alma, aqui amar a Deus com toda a alma significa, é uma alma tão saudosa de Deus, com tanta saudade de Deus, que quer tanto estar com Deus, que quando Deus a chama, venha, ela vai eternizar o amor que ela tinha para com Deus. O que é amar a Deus com toda a alma? A alma, na Bíblia, é a sede das emoções, dos sentimentos e das decisões. Então eu amo a Deus me decidindo por Ele todos os dias e não tomando nenhuma decisão sem Deus. Nenhuma decisão sem Deus, nenhuma. Irmãos, eu aprendi nesses anos de caminhada, quem me conhece sabe, eu não faço nada sem perguntar para Deus antes, nada. Raniero Cantalamessa, grande pregador pontifício, agora cardeal, vai dizer que viver o senhorio de Jesus é submeter a Ele tudo o que vamos fazer. E ele ainda diz, muitas vezes Deus não vai responder, nós não vamos ouvir uma voz dizendo, faça, não faça. O que Deus quer é apenas que submetamos a Ele, já que vivemos debaixo do seu senhorio. Quando eu não oro, quando eu não busco a Deus, quando eu não pergunto a Deus sobre determinadas situações, significa que eu me basto, significa que eu sou o Deus de mim mesmo. Então amar a Deus de toda a minha alma, além de ter saudades de Deus e querer que a minha alma eternize esse amor, significa também poderia ter sido traduzido com todo o teu poder. Aqui o termo hebraico é uverhol. E o que significa isso? Significa com todas as suas posses e medidas. Então veja, eu amo a Deus de todo o coração, eu já expliquei, com todas as nossas inclinações. Eu amo a Deus com a minha alma, eu vou amá-lo até a morte, porque quando Ele tirar a minha alma, ela vai amá-lo na eternidade, e eu vou amá-lo com todo o meu poder, com as minhas posses e medidas. O que é minha posse? É colocar a minha profissão, colocar o que Deus me deu, colocar aquilo que Deus colocou em minhas mãos como providência e provisão, eu coloco a serviço do Evangelho. E qual é a medida? Os rabinos dizem que amar a Deus com todo o poder significa, é claro, com as nossas posses e medidas. E quais medidas? 2 medidas. Amar a Deus com a medida da alegria e com a medida da dor. Na alegria eu continuo amando a Ele, e na dor eu continuo amando a Ele. Eu sempre trago isso no coração, a falecida tia Laura, que cunhou para o Brasil inteiro aquela bendita frase, sorria, Jesus, minha gente, acorda, sorria,
Achei que estava pregando para gente morta. Sorria, Jesus te ama. E quando o médico disse para ela: tia Laura, a senhora está com câncer, e é um câncer agressivo, enfim, deu todo o diagnóstico. Essa mulher levantou no consultório médico, ela que ensinou o Brasil a dizer: sorria, Jesus te ama. Ela levantou-se no consultório médico, olhou para o céu e disse: Jesus, sorria, eu continuo te amando. Amar a Deus com duas medidas: a medida da alegria, enquanto ela ensinou o Brasil sorrir e dizer: sorria porque Jesus te ama. E amar a Deus na medida da dor, quando ela nos alcança, quando ela chega até nós, quando a dor nos faz, quem sabe, até duvidar da ação de Deus em nossas vidas. Eu não entendo, mas eu te amo. Eu não compreendo, mas eu te amo. A misericórdia, irmãos, só nasce de quem ama a Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Senão nós vamos passar a vida inteira brincando de misericórdia. Brincando de misericórdia. Passaremos a vida inteira brincando de misericórdia. E qual que são uma das bem-aventuranças? Bem-aventurados os misericordiosos. Eu não gosto dessa palavra bem-aventurado, sabe? Ela foi, claro, ela foi no grego, ela foi escrita assim, bem-aventurado, ela foi escrita como feliz, mas não saiu bem-aventurado da boca de Jesus, porque Jesus não falava grego. O evangelista escreveu em grego. É lindo assim, porque o evangelista escreveu a palavra de Deus, mas da boca de Jesus saiu no hebraico ou no aramaico. E a palavra bem-aventurado ou feliz no hebraico significa a caminho da eternidade, os misericordiosos. A caminho. Quando o anjo aparece para Maria e diz: alegra-te, ele está dizendo: a caminho, mulher. A caminho, você já está no movimento do Espírito, agora é a caminho, não olhe para trás. Porque senão, minha gente, a gente fica na poesia do feliz. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Não, é muito mais que isso. É a caminho, sem olhar para trás, a caminho. E é isso que Jesus vai dizer: bem-aventurados, a caminho. No aramaico se diz ashirei. A caminho. Foi isso que saiu da boca de Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga: ashirei. Foi isso que saiu da boca de Jesus. Ashirei. Não, gente, não é um espirro, não. Não é ashirei. Pronto, é um bom espirro, esse é um espirro bíblico, né? Você atinha, ashirei. A caminho. Foi isso que saiu da boca de Jesus. A caminho. E não foi isso que o anjo disse para Elias: levanta-te e come, porque tu tens ainda um longo caminho a percorrer. Um longo caminho, a caminho. Então, amar a Deus com as nossas medidas, com as medidas da dor e da alegria. Diga comigo: Senhor, eu sou chamado a ser misericordioso, mas se eu não te amar, na alegria e na dor, não há misericórdia para com o outro. A dor me ensina a me colocar no lugar do outro, senão viverei de poesias. A misericórdia, primeiro, ela precisa ser desenhada em nós, para que nós possamos ir até o outro. Então vamos lá, porque a hora passa. E com todo o teu entendimento, enfim, com a tua razão, precisa buscar conhecer a Deus, estudar a palavra, enfim. E o próximo como a ti mesmo. Irmãos, a palavra próximo, quem é o próximo na Bíblia? O próximo, a palavra no grego significa aquele que eu aproximo de mim.
Então, quem é o próximo? Os judeus não aceitavam os pagãos como próximo. Jesus vem ensinar que o próximo é aquele que eu aproximo de mim pelo amor. É próprio do pecado distanciar. É próprio do amor aproximar. Então, a maneira, quem é meu próximo? É aquele que o amor vai aproximá-lo de mim. É aquele que a misericórdia vai trazê-lo perto de mim. Isso é próprio do amor. É próprio da misericórdia. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quem é o próximo? Não é quem está do meu lado. Fala para a pessoa que está próxima a você, não. O meu próximo é aquele que o amor precisa aproximar de mim. E quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história, nós vamos ver que muitas vezes nós estamos agindo como os judeus, afastando os pagãos, porque eu fui incapaz de dilatar meu coração para o amor. Vão dizer para Jesus, mas Moisés permitiu dar uma carta de divórcio. Jesus vai dizer isso por causa da dureza dos corações. Ele permitiu porque ele viu que vocês eram incapazes de dilatar o coração para amar. Então é próprio do pecado dividir e é próprio do amor aproximar. Então a Bíblia vai dizer, Jesus lhe disse, então respondeste corretamente, faze isto e viverás. Irmão, você pega uma caneta e grifa a sua palavra, a minha está de vermelho aqui, faze isto e viverás. Se nós queremos ter vida em abundância, o que precisamos fazer? Amar a Deus e ao próximo. Faze isso e viverás. Essa palavra viver aqui, não é, no grego nós temos duas palavrinhas, nós temos a palavra bio, da vida biológica, que é limitada pelas fatalidades da vida, que é limitada pelo tempo, que é limitada pela idade. E nós temos a palavra zoe, que o grego diz que é vida perene, real e em abundância. É dessa vida que Jesus está falando. Coloca o mandamento do amor em prática, coloca o mandamento da misericórdia em prática, e terás vida real, e terás vida perene, e terás vida em abundância, e terás felicidade completa. Teresa de Calcutá é uma mulher que eu sou apaixonado por ela. Nos moldes desse mundo, era uma das mulheres mais feias desse mundo. Aqui em Minas Gerais, eu também sou mineiro, pelo menos da minha região, diz que ela parecia um maracujá de gaveta, sabe? Sabe aquele maracujá que a gente põe lá na gaveta e esquece dele, fica uma Madre Teresa de Calcutá? Nos moldes desse mundo é aquilo ali, toda encurvada, os dedos tortos, de artrite, artrose. Minha gente, não tinha beleza. Ela viveu Isaías 53, não tinha beleza humana, mas se tornou uma das mulheres mais belas desse mundo, simplesmente porque ela decidiu amar. E ela ainda vai dizer, ame, é preciso amar, até doer, porque quando se ama até doer, a dor deixa de ser dor e passa a ser amor. O que é amar até doer? É amar com amor de cruz, com amor de misericórdia. Amor, e ainda vai dizer, não ame por admiração, porque você vai se decepcionar. Não ame pela beleza, porque ela vai passar. Ame simplesmente porque amar não tem explicação. Teresa de Calcutá. E aquelas rugas, quando eu vou em retiros, aqui tem bastante jovens, mas eu gosto de ficar reparando as rugas, sabe? Das senhorinhas, dos senhores. E hoje, infelizmente, nós estamos na cultura do Botox. E tem gente ganhando muito dinheiro com Botox, por quê?
porque põe tanto que começa a sorrir em velório. Então traz uma alegria para o velório. E a família chega, porque a boca não fecha mais. Por que você está rindo da minha desgraça? Fulano morreu. Não, a boca não fecha, de tanto botox. Só que, minha gente, por que eu gosto de contemplar as rugas de uma senhora, de um senhor? É porque no final da nossa vida, quando a gente se apresentar a Deus, nós podemos apresentar para Ele as marcas da nossa história e dizer: Senhor, então aplauda para valer. Jesus, quando subiu aos céus, Ele mostrou para o Pai: aqui estão as marcas da minha obediência. Pois, meu filho, volte então para o seio da Trindade, e como prêmio, senta à minha direita, e eu colocarei os teus inimigos como escabelo dos teus pés. Quando eu e você chegar, nós vamos mostrar as nossas rugas e dizer: aqui estão as marcas das minhas dores para viver o amor. Entra, bendito de meu Pai, e una as tuas marcas com as marcas do ressuscitado. Aí eu chego no céu com a cara toda artificial de botox. Eu vou mostrar o quê? O que eu vou mostrar? O maior presente no Dia das Mães que a gente deveria dar a uma mãe não é nem presente, comprar alguma coisa. Era chegar para a mãe e tirar as sandálias dos pés, o sapato. Você é mãe? Tirar o sapato, colocar a mão no útero dela e agradecer: eu estou diante de uma terra santa, onde Deus pôs a sua mão para me fazer. Salmo 138 diz: tu me teceste no seio materno. O único lugar nessa terra que Deus ama colocar a mão é no útero de uma mulher, e fazer dela uma terra santa. Ali Ele continua a criação. E o diabo, que imita as coisas, o que ele quer fazer? Pôr a mão também no útero da mulher e matar o que Deus criou. Esse deveria ser o presente para as nossas mães. Eu tiro os meus sapatos porque eu estou diante de uma terra santa. E o presente no Dia dos Pais é pegar a mão do pai cheia de calo, e por detrás daqueles calos estão vitórias e derrotas, lágrimas para viver o amor. Às vezes que quis desistir e sumir, mas não desistiu, voltou para casa porque tinha filhos pequenos. Beijar os calos como presente do Dia dos Pais. Obrigado, que são esses calos que o Senhor vai apresentar a Deus. É próprio do amor. Nós precisamos, irmãos, sair da esfera do ensaio e olharmos para a cruz e vermos nela que o amor para um cristão se dá na cruz. Saímos da esfera das palavrinhas vazias e entremos no caminho de cruz, de vida ofertada, onde o amor se dá, onde o amor se entrega, onde nos amou e nos amou até o fim. Quando a Bíblia diz que Ele nos amou até o fim, significa que Ele esgotou todas as formas de amar. Não tem uma que Ele não tenha experimentado. Teresa d'Ávila vai dizer que o leito das almas esposas é a cruz de Cristo, porque lá se encontra o esposo. O leito das almas esposas é a cruz de Cristo. Amar até doer. Depois desse caminho, aí nós entramos no caminho de querermos sermos misericordiosos. Depois de amarmos a Deus, de apresentar para Ele as nossas dores, as nossas marcas. E para que tanto botox na cara, se São Tomás de Aquino diz que quando a gente estiver no céu, na vinda gloriosa de Jesus, todos nós teremos 33 anos, segundo Tomás de Aquino.
Então a gente vai voltar com a idade boa, a idade de Cristo, a idade do amor, a idade da maturidade. Quando eu falo de botox, não sou contra não, viu minha gente? Só não fique deformado. Lembra daquele desenho, a família lá, o Babysauro, a família Dinossauro? Tem gente ficando assim já, de tanto mexer na cara e já não tem mais jeito. Aí põe um lenço no pescoço, que o pescoço não tem como enganar, não é verdade? O rostinho de 15, o pescoço de 87. Aí põe um lenço, que não deu para esticar o pescoço. Eu prefiro chegar estrupiado, como diz o Papa Francisco, lameado, porque tive coragem de amar, a ficar botoquizado, porque não saí do meu lugar. Jesus continua, ele porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus retomou, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Certo homem, eu fui estudar isso aqui no grego, essa palavra homem aqui, ele não tem nome, e essa palavra homem, quando o grego fala de humanidade, quando o homem fala do homem geral, ele usa o termo que foi usado aqui. Então esse homem aqui dessa parábola, pode ser eu, como pode ser você. Então certo homem descia de Jerusalém para Jericó, foi aí que ele se perdeu. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Irmãos, esse caminho que ele fez é um caminho que a Bíblia não aceita. Jerusalém, na cultura bíblica e para os judeus, mesmo que eu more num lugar mais alto que Jerusalém, todas as vezes que eu digo que eu vou a Jerusalém, eu digo que eu vou subir a Jerusalém. Porque na cultura judaica, Jerusalém espiritualmente é a cidade mais alta do mundo. Porque na Bíblia, quanto mais alto eu estou, mais próximo de Deus eu estou. Quanto mais baixo eu estiver, mais longe de Deus eu estou. Então quando vai a Jerusalém, eu não vou simplesmente a Jerusalém, eu subo a Jerusalém. E ainda tem os salmos de subidas, a partir do Salmo 119, que são preparações para ir a Jerusalém. E um dos salmos é que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ninguém vai a Jerusalém de qualquer maneira, Jerusalém se prepara para ir, e quando você chegava nas portas do templo, em cada degrau você cantava um salmo, cada degrau, o segundo degrau outro salmo, terceiro degrau outro salmo, porque eu estou indo para o encontro com a glória de Deus, eu estou indo para encontrar com o Senhor. Então qual é o caminho? O caminho é sair do lugar baixo e ir para o lugar alto. Eu estou saindo do abismo da minha miséria para ir ao encontro do abismo da misericórdia. Era isso ir ao templo, era isso ir a Jerusalém, se preparava para ir a Jerusalém. Esse homem estava fazendo o caminho inverso, ele descia do lugar da presença de Deus, e o profeta Isaías diz, em Jerusalém sereis consolados. Por isso que o batismo, por isso que o derramamento do Espírito Santo aconteceu em Jerusalém, para cumprir a profecia de Isaías, em Jerusalém sereis consolados. Consolar no hebraico significa devolver para o outro o que ele perdeu. É isso que Jesus queria dizer, em Jerusalém eu vou derramar o meu Espírito, porque lá eu vou devolver para o homem o que ele perdeu, a vida da graça. Então ir a Jerusalém significa o que diz o profeta Isaías, como uma mãe acaricia os seus filhos, em Jerusalém sereis consolados, em Jerusalém sereis amados. Ir a Jerusalém é ser consolado, deixar Jerusalém é perder a consolação. Por isso que em Lucas 24, os discípulos de Emaús estavam correndo um grande risco, aqueles dois discípulos. O grande risco dos dois discípulos de Emaús era o risco de sair da cidade da promessa, de perder o lugar da promessa e não receber a promessa de Deus em Jerusalém. Uma coisa que eu acho muito interessante nos discípulos de Emaús é que eles estavam deixando a cidade da promessa, Jerusalém,
para ir para qual cidade? Acabei de falar, minha gente. Gente, o que está com Moisés depois? Em meu nome, por favor. Dá uns gritos aqui, tá? Vou te emprestar meu microfone, eu não tenho essa voz potente. Mas levanta essa galera. Deixou Jerusalém para ir para Emaús. Você sabia que a palavra Emaús significa lugar do banho quente? O que é lugar do banho quente? Quando a gente toma um banho quente, significa que a gente quer relaxar. Então agora eu vou descansar, relaxar e dar uma boa dormida. Quando os discípulos saem de Jerusalém para Emaús, significa, quer saber de uma coisa? Eu passei 3 anos com esse Jesus, ele morreu, ele foi uma farsa. Eu vou para o banho quente, agora eu quero relaxar e voltar para a minha vida antiga. Aí o que acontece no meio do caminho? É Jesus que vem e põe os seus pés nos passos do homem. Isso é magnífico. Ele caminhou com eles. Ao invés do homem colocar seus passos nos pés de Jesus, agora é Jesus que põe os dele nos passos do homem, para dizer: vocês estão caminhando para o lugar errado, vocês estão fazendo o caminho inverso. E foi justamente o que esse homem estava fazendo. Descia de Jerusalém para Jericó. Você sabia que Jericó está mais ou menos a 400 metros abaixo do nível do mar? Cidade baixa. É a cidade mais velha do mundo, a mais antiga do mundo. Então eles estavam deixando o lugar da promessa para ir para a velharia, saindo da lei do Espírito para voltar para a lei que mata. Mas outra coisa, no Antigo Testamento, Jericó é considerada a cidade dos gigantes das maldições. Por isso que ela precisa ser cercada e as suas muralhas precisam cair, porque ela é a cidade dos gigantes das maldições. Para onde estava indo esse homem? Para a cidade da idolatria. Acredita-se que em tempos remotos, Jericó adorava os astros. O homem estava saindo da cidade da palavra, da cidade onde Deus está, da cidade onde Deus põe os seus pés, da cidade da promessa, para descer ao nível do pecado. E porque desceu ao nível do pecado, a Bíblia vai dizer que ele caiu nas mãos de assaltantes. Se você quiser anotar o original literalmente do grego, a Bíblia vai dizer: ele descia de Jerusalém para Jericó e foi cercado por bandidos. Esse cercado por bandidos significa que fizeram uma cerca em volta dele e não tinha para onde ele correr, nem para frente, nem para trás, nem para os lados, que ele estava cercado de todos os lados, simplesmente porque ele deixou Jerusalém e quis descer para Jericó. Quem é o assaltante na Bíblia? Está em João 10:10. É o diabo. Ele veio para roubar, matar e levar à perdição. Orígenes vai dizer que esse homem se chama Adão, que saiu de Jerusalém, o paraíso construído por Deus, e foi para Jericó. E no meio do caminho, caiu nas mãos do assaltante. A Bíblia vai dizer: olha, estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Arrancaram tudo. Ele veio para roubar, matar e levar à perdição. Arrancaram-lhe tudo, despojaram tudo dele, espancaram esse homem e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava passando por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante por outro lado. Nem vou falar sobre isso, porque senão não dá tempo. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Agora o que diz o versículo 33. Não é à toa, viu, que o versículo é o 33. Mas um samaritano
Mas um samaritano, Orígenes diz que esse homem era Adão, e que o samaritano é Jesus. Mas um samaritano que estava viajando, que estava de passagem, que veio passar um tempo aqui com os homens para habitar no coração dos homens, para habitar na vida dos homens, esse samaritano que estava viajando, chegou perto dele. O Betinho, vem aqui por favor. Chegou perto dele, o Betinho está aqui, o samaritano não, o homem que foi jogado no chão. Só não vou falar para ele ficar no chão, para ele não sujar essa calça, e a mulher dele depois dá uma cacetada nele, porque vai ter que lavar. Então fica, né? Depois você conversa com ela em meu nome, tá bom? A Bíblia vai dizer, olha o que diz a Sagrada Escritura: mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele. Viu. Irmãos, esse chegar perto dele significa aproximou-se dele. É aquilo que eu disse da palavra aproximar. O amor o aproxima. O amor aproxima o outro de mim. Então ele chegou perto, se aproximou. Esse aproximou, ou seja, o amor me fez chegar até ele. Viu. Esse verbo ver é o mesmo que nós encontramos em Gênesis, que diz que Deus viu que era muito bom. E esse verbo nós encontramos lá em Êxodo 3, quando Deus aparece no meio da sarça para falar com Moisés, e a Bíblia diz que Deus viu, Deus ouviu, Deus desceu. Deus viu, Deus ouviu, experimentou, tomou conhecimento e desceu. Deus ouviu o clamor, Deus viu, Deus conheceu, experimentou o sofrimento e desceu. É o que o samaritano está fazendo, viu, e viu com o olhar de Deus, viu a dor, viu o sofrimento. Olha o que diz a Sagrada Escritura: moveu-se de compaixão. Aqui essa palavra é misericórdia. Moveu-se de entranhas de misericórdia, do hebraico rahamim, amor de útero, amor de entranhas. O amor na Bíblia não se dá no coração, o amor na Bíblia se dá nas entranhas. As entranhas se contorcem. Sabe aquela cólica intestinal que parece que vai matar a gente? Isso é próprio do amor. Aquela cólica interior, as entranhas que remexem. Eu não sei se você já viu isso, quando infelizmente a gente tem que ir no enterro de uma mãe que está enterrando um dos seus filhos, ou de um pai que está enterrando um dos seus filhos, porque deveriam ser os filhos a enterrarem os seus pais e não o contrário. Mas percebe-se isso quando a gente vai num velório e com a mãe está enterrando um filho, ela não chora com a mão no coração, ela chora segurando o seu útero, como se uma parte dela estivesse indo. Amor de entranhas. Então ele se comoveu, ele se encheu-se de compaixão, amor de misericórdia. E o estranho vem agora, aproximou-se dele. Mas já não chegou perto? Se chegou perto, como é que eu me aproximo? Só se eu entrar dentro de você. O samaritano chegou perto, viu, agora se aproximou, só se eu subir em cima dele. Esse aproximar aqui significa se colocou no lugar dele. É próprio da misericórdia. Quando Jesus curou aquele homem leproso no deserto, Jesus o mandou de volta para casa e ficou no deserto. Porque Jesus, quando ele nos cura, ele assume o nosso lugar. Ele toma sobre ele as nossas enfermidades. Ele toma sobre ele as nossas dores. Então, quando a Bíblia diz que ele se aproximou, além de estar perto, significa que ele o tirou daquela situação e se colocou no lugar dele. É próprio da misericórdia se colocar no lugar do outro para curá-lo. Obrigado. E tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. O vinho para limpar, purificar, e o óleo para cicatrizar. Se o óleo é símbolo do Espírito, domingo passado nós celebramos a festa da
misericórdia. O que saiu do coração de Jesus? Sangue e água. Quando uma criança nasce, seja parto normal, seja uma cesariana, o que sai junto com a criança de dentro da mãe? Um dos primeiros sinais, além das contrações, é a bolsa estourar. E aquele líquido amniótico, a água que envolve a criança sai. Primeiro sinal de um nascimento, água, e a criança sai também envolvida em sangue. Os padres da igreja dizem que a cruz se tornou a mesa de parto, onde Jesus deu à luz à igreja, com sangue e água. Quando Jesus, o samaritano, manda derramar óleo e vinho na ferida desse homem, e como ele se aproximou, ele se colocou sobre ele, o que a Bíblia está dizendo? Que o samaritano estava dando à luz a um novo homem. Ele estava, o que foi proposto para Nicodemos aconteceu na parábola do bom samaritano. Ele nasceu de novo. E nasceu de entranhas de misericórdia. Por isso que ele chegou perto, e quando diz que se aproximou, ele o cobriu. Ele o cobriu com a sua sombra, ele o cobriu com a sua presença, derramando vinho e óleo. Depois colocou no seu próprio animal, colocou sobre si. Isaías 53, ele levou sobre si. Aqui é o cumprimento da profecia de Isaías. Ele levou sobre si, colocou o seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Santo Agostinho diz que esses 2 denários, essas 2 moedas, são a palavra e a Eucaristia, os 2 remédios para o homem. Deu 2 denários para o dono da pensão, e Santo Agostinho diz que essa pensão é a igreja, onde nós levamos aqueles que caíram na mão dos assaltantes. E entregamos para eles 2 denários, palavra e Eucaristia. E você sabe que toda moeda, ela tem a efígie de alguém. Na época bíblica tinha a efígie de César. Por isso que Jesus vai dizer: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Qual é a efígie que o samaritano deu nessa pensão? O rosto de Jesus, que nós encontramos na palavra e que nós encontramos na Eucaristia. Essa é a moeda para cura. Mas não haveria moeda de cura se não houvesse antes misericórdia. A misericórdia faz o homem nascer de novo. A misericórdia faz o homem nascer da água e do sangue. A misericórdia faz nós termos as dores de parto. Ter misericórdia, minha gente, não é abraço e beijo. Misericórdia nos custa. Misericórdia custa coração aberto. Misericórdia custa coração transpassado. Misericórdia custa contrações de amor. Misericórdia custa bolsa que se estoura para gerar homens novos. Se nós não estamos gerando homens novos, significa que está faltando misericórdia. A Bíblia ainda vai dizer: toma conta dele, quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Não é Jesus esse samaritano? Já estou te dando a palavra e a Eucaristia, cuida dele. Agora, quando eu voltar, aquilo que você gastou amando a mais, eu vou te reembolsar com vida eterna.
eu trocarei a sua cruz por uma coroa de glória. Eu te dou palavra e eucaristia para cuidar dos meus. E se você gastar a mais do seu tempo, se você consagrar a mais o seu tempo, eu te pagarei com eternidade. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu a mesma coisa. Vai e faze tu a mesma coisa. Na última ceia em João 13, no finalzinho, o que Jesus disse? Se eu, vosso mestre e Senhor, acabei de fazer isso, vá e faça a mesma coisa. O que Nossa Senhora disse em Caná da Galileia? Fazei tudo o que Ele vos disser. Jesus vai dizer: não é aquele que diz Senhor, Senhor que vai entrar no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do Pai. A palavra, o verbo fazer, aqui no grego, significa, poderia ter sido traduzido também como construir ou fabricar. O que Jesus está querendo dizer? Vai e fabrique, construa sua vida a partir daquilo que acabastes de ver. Vá e construa a tua vida a partir daquilo que acabaste de ver. Irmãos, não tem mais desculpa para nós. A igreja de Jesus Cristo está precisando de misericórdia. Nós falamos de misericórdia, mas não agimos com misericórdia uns com os outros. Passamos como levita e como sacerdote e acusamos o samaritano de ter sido misericordioso. Passamos na autoridade de sacerdote e de levita, vemos e continuamos o nosso caminho. E o Senhor está nos chamando a irmos e fazermos a mesma coisa, agir com misericórdia. Olha aqui para mim. Só não age com misericórdia quem não acredita na eternidade. Só não age com misericórdia quem não acredita no céu. Porque Jesus está dizendo: o que gastares a mais, eu te reembolsarei quando eu vier. E nós nos limitamos à mediocridade da lei. Porque não acreditamos que Ele pode nos reembolsar. Estou gastando demais, já gastei amor demais. E nós esquecemos do reembolso divino. Olha para quem está do seu lado e diga: vai e faze tu a mesma coisa. Dá uma olhadinha, contempla essa pessoa que está do seu lado aí, vê se ela tem cara de misericórdia. Fala: irmão, você está muito botoquizado, hein? Não estou vendo marcas de lágrimas, marcas de dor, de sofrimento, de sacrifício, de oferta de vida, de entrega. Põe marca nessa cara. Que no nosso rosto esteja o rosto da misericórdia, que é o Senhor Jesus. Quem dera que nós experimentássemos por alguns instantes o que Verônica experimentou. Correu ao encontro dele e imprimiu na sua própria alma o rosto da misericórdia. A tradição da igreja diz que Verônica
era a hemorroíça que foi curada por Jesus. Ele estancou o sangue dela e ela não perdeu tempo de estancar o sangue dele. Ela experimentou a misericórdia e ela disse: será que eu posso ser misericordiosa contigo, com a tua misericórdia em mim? Tu estancaste o sangue do meu ventre e eu quero estancar o sangue do amor. E imprimiu num pano o rosto da misericórdia. Eu lhe convido a correr ao encontro dele hoje. Eu lhe convido a correr ao encontro dele hoje, que carrega a cruz, e dizer: será que eu posso secar o teu rosto? E ele vai responder para mim e para você: Verônica já o fez. Estanque o rosto do seu irmão. Estanque o rosto ensanguentado do seu irmão. O meu Verônica já fez. Então seque o rosto do seu irmão. O Senhor está me dizendo que no final da nossa vida, Ele quer ver o nosso pano cheio de rostos de irmãos, que nós tivemos a coragem de secar as lágrimas. Rosto de irmãos. O David me acompanha já há um bom tempo, trabalhou comigo no Instituto Salvista e me acompanha na missão com casais. E isso ele aprendeu comigo, não perder tempo. E esses dias ele foi ao shopping, preste atenção, ele foi ao shopping almoçar. E eu já ensinei para ele que é um crime a gente passar diante de alguém que estiver chorando e a gente não parar. É um crime. Seja na rodoviária, no aeroporto, seja onde for, tem alguém chorando, mesmo que a pessoa não aceite a nossa ajuda, é o mínimo para quem quer secar o rosto de Jesus nos irmãos. Posso lhe ajudar? E esses dias no shopping ele chegou para almoçar e já viu uma menina atendê-lo chorando. E ele não perdeu tempo. Ali no shopping mesmo, ele já orou por ela. Em depressão estava a jovem. Ali mesmo ele pegou emprestado o pano de Verônica e quis secar o de Jesus, e ele disse: seque o da menina no shopping e me mostra o rosto dela, que para mim já basta. Mas nós ainda preferimos passar adiante. Nós preferimos passar adiante porque nós não temos tempo, nós estamos corridos. Nós passamos adiante, nos dando direito de passar adiante. Porque não tenho tempo, está corrido. Eu termino, uma vez eu estava vindo de Brasília. Eu saí de São Paulo, fui para Brasília, na antiga Secretaria Marcos, Kátia. Fui lá para um encontro de jovens, antiga Secretaria Marcos. E saindo do aeroporto de Brasília, eu sentei do lado de uma senhora carequinha, sinal que estava fazendo quimioterapia. E a gente foi conversando, ela perguntou se eu era religioso, se eu era padre, enfim. E a gente foi conversando, falei: o que a senhora está indo fazer em São Paulo? Eu faço um tratamento de câncer uma vez por mês lá. E conversa vai, conversa bem, conversa vai, conversa vem, fui falando de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Jesus é a resposta para tudo isso. Fui evangelizando a mulher, ela olhou para mim e falou: eu tenho tanta vontade de ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu falei: então vai ser agora. Só que na hora que eu falei vai ser agora, o aeroporto é assim, né? Começou a musiquinha, vai começar o embarque. E ela tinha preferência. Falei, como um bom carismático: Senhor, se o Senhor quiser, põe essa mulher do meu lado, que eu vou orar por ela, e o avião ainda vai tremer. Que não seja turbulência,
mas que o avião vai tremer. Enfim, ela não sentou do meu lado, e eu passei 1h10, 1h15, 1h20, meu Deus, eu não posso perder essa mulher de vista. Ela disse para mim que ela tem sede, ela tem vontade de ter uma experiência com o Espírito Santo. Chegando em Guarulhos, eu não tinha mala, mas eu fui para a esteira, porque pode ser que ela estava lá com o marido pegando a mala. Estava. Eu cheguei perto dela e falei assim: a senhora ainda tem vontade de ter a experiência com o Espírito Santo? Ela disse: eu tenho. Eu falei: então minha irmã, vem aqui, não vamos perder mais tempo não. Coloquei ela e o esposo, coloquei a minha mão sobre ele, sobre ela, e fui orando. A minha oração não foi uma oração com a força nas palavras, mas foi com a força da fé. Eu disse: Jesus, ela quer ter uma experiência com teu Espírito, e o Senhor não vai negar isso para ela. E eu fui orando. Eu nunca vi um casal que nunca tinha ido nem a um grupo de oração, eles começaram a cantar em línguas, enquanto choravam, cantavam em línguas no aeroporto, as pessoas passando, e a gente ali num pequeno grupo de oração. Fui embora, não sei se ela foi curada, não sei se ela morreu, mas eu só sei que ela teve a experiência com Deus, e no meu pano ficou o rosto dela e do marido dela. Porque eu não passei adiante. Porque eu não passei adiante. Eu não passei adiante. Você também quer, minha irmã, essa experiência com o Espírito Santo? É isso, tá bom? Então vai ficando de pé. Escolha aí do seu lado qual rosto que você quer que fique estampado no seu pano. Escolha aí uma pessoa, mas não escolha os mais bonitos não, os feios também pode ficar estampado, com dente, sem dente. O importante é que no nosso manto hoje fique estampado o rosto daquele que a quem nós vamos exercer misericórdia. Mas eu queria que você fosse até essa pessoa, fica de frente para ela e diga: eu te escolhi, eu quero esse seu rosto no meu pano. E comece a orar por esse seu irmão agora. Pergunta para ele o que ele precisa hoje. Aquele homem foi roubado, aquele homem foi deixado meio morto, aquele homem foi despojado das suas vestes. Não deixa ninguém sozinho não, gente. Se tiver alguém sozinho, use de misericórdia agora. Não deixe ninguém sozinho. Eu estou vendo uma irmã sozinha aqui na frente. Que misericórdia é essa que deixa o outro sozinho? Pergunta o nome e fala para esse irmão: eu posso secar o seu rosto? Eu posso secar o seu rosto? Eu posso tirar o sangue pisado do seu rosto? Ou do seu coração? Ou eu posso descer aos seus pés e lavar os teus pés? E vai orando uns pelos outros agora, vai orando uns pelos outros. Mesmo você que não tem o costume de orar assim, reze com a palavra de Deus. Dê para ele agora os 2 denários, palavra e Eucaristia. Dê Espírito Santo para ele. De graça recebeste, de graça deveis dar. Senhor, nós estamos agora cumprindo a tua palavra. E porque nós te amamos, e porque nós queremos te amar na alegria e na dor, porque nós queremos te amar com todas as medidas, nós queremos também amar o outro e sermos misericordiosos uns com os outros. Nós não queremos perder tempo mais, Jesus. Nós não podemos mais perder tempo. Nós queremos o reembolso do céu. É o reembolso do céu que nós queremos, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Queremos gastar o nosso tempo com misericórdia. Queremos gastar o nosso tempo com misericórdia.
Eu quero, Senhor, secar o rosto desse meu irmão e deixar o rosto dele impresso nas minhas mãos, impresso no meu manto. Que o nosso amor pelo irmão e pelo Senhor seja até doer. Continue orando. O nosso amor precisa doer. Como o Padre dizia, a misericórdia nos alcançou. Onde o amor se encontrar. Obrigado, Senhor. Onde o amor se doar, na cruz, na cruz. Coloque sobre a sua montaria esse seu irmão. Onde o amor se doar, carregue ele, seja as pernas dele, os braços a dele, misericórdia me alcançou. Enquanto ele precisar, carregue-o nos ombros enquanto ele precisar. Eu quero me render, a misericórdia me alcançou, do alto da cruz se reclinou. Tenho que amá-lo até doer. Eu quero me render, a misericórdia me alcançou, do alto da cruz se reclinou. Tenho que amá-lo até doer. Eu quero me render, mais uma vez. A misericórdia me alcançou, do alto da cruz se reclinou. Tenho que amá-lo até doer. Eu quero me render. Eu queria que você levantasse os seus braços agora e apresente ao Senhor o seu manto, a sua toalha, com as marcas dos pés desse irmão, com as marcas do rosto. O Senhor está aqui. Eu sequei os pés do meu irmão, eu sequei o seu rosto, eu estanquei o seu sangue e quero te apresentá-lo. Eu te entrego este para ir buscar outros, e buscar outros, e buscar outros, e buscar outros. Nós nos unimos como irmãos, Senhor, para buscarmos muitos para a tua pensão, que é a igreja. Oh Espírito Santo, assista-nos no final dessa manhã. Oh Espírito Santo, venha sobre nós. Vem, 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 Espírito. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Flua de dentro pra fora, faz fluir, Senhor, os teus rios. Levante seus braços. Onde o amor, onde o amor se encontrar, onde o amor se doa, onde o amor se doa. Levante seus braços. Na cruz, na cruz, na cruz, onde o amor se doa, onde o amor se doa. Irmãos, eu sinto no coração, o Senhor quer nos levar a essa experiência. Você já orou para a pessoa que você escolheu, já secou o rosto dela, já entregou para Deus, mas saia do seu lugar agora e vai até aquele que o Senhor te inspirar. Vá, vamos secar o rosto uns dos outros, lavar os pés uns dos outros, vamos encher o nosso manto com rostos de irmão, com rostos de irmãos, tendo misericórdia uns dos outros. Vamos encher os nossos celeiros,
vamos gastar o nosso tempo, porque seremos reembolsados. Porque seremos reembolsados. É promessa de Jesus. É promessa de Jesus. Você será reembolsado. Chega para essa pessoa e diga: me permita ter seu rosto em mim. Me permita ter o seu rosto para apresentá-lo ao Senhor. Inspira-nos, Senhor, fala através de nós. Tomemos uns aos outros na nossa montaria. A misericórdia me alcançou, do alto da cruz se reclinou. Quero te amar até doer, eu quero me render. A misericórdia me alcançou, do alto da cruz se reclinou. Eu quero amar até doer, eu quero me render. Nós te louvamos por esse momento, te bendizemos, te adoramos. Se você já foi esse samaritano para esse seu irmão, eu queria que você abrisse os seus braços agora, em forma do amor, que é em forma de cruz. Abra os seus braços em forma de cruz, você que já fez aquilo que o Senhor nos pediu. Abra mesmo, não abra, você não está com o braço costurado não, pelo amor de Deus, em forma de cruz. E deixa fluir agora, deixa fluir o Espírito que tem saudade do esposo, a esposa que diz: vem. O amor se doa na cruz. Nós te amamos, Jesus, e nós te adoramos. Onde o amor se doa na cruz, na cruz, Na cruz, na cruz. Abre seus braços. Onde o amor se doa na cruz, na cruz. Misericórdia me alcançou, do alto da cruz se reclinou. Tenho que amar até doer, eu quero me... Se renda, se renda. Misericórdia me alcançou, do alto da cruz se reclinou. Tenho que amá-lo até doer. Abre seus braços, abre seus braços. Na cruz, na cruz, na cruz, na cruz, na cruz. Onde o amor se doa, onde o amor se doa. Coloca o volume, vai. Na cruz, na cruz, na cruz. Pregamos Cristo e Cristo crucificado. Unimos as nossas dores ao que faltou na cruz de Cristo. O amor se doa na cruz, na cruz. Onde? E onde o amor se doa na cruz e na cruz. Na cruz,
alcançou. No alto da cruz se reclinou. Tenho que amá-lo. Eu tenho que amá-lo até doer. Eu quero me render. A misericórdia me alcançou. No alto da cruz se reclinou. Tenho que amá-lo até doer. Eu quero me render. Põe a mão no seu coração e olha aqui para mim. Eu termino dizendo: só a cura onde há misericórdia. Quando o Senhor apareceu para Moisés no capítulo 3 do Êxodo, a Bíblia diz que o Senhor apareceu numa sarça. O anjo estava ali na sarça. E todas as vezes que o Antigo Testamento fala de anjo que apareceu, nós podemos ver nele a prefiguração de Cristo. O original hebraico não diz que apareceu na sarça. O original hebraico diz que apareceu no coração da sarça. A sarça era um grande espinheiro, com espinhos imensos. E os judeus dizem que Deus apareceu no coração da sarça, para mostrar para os hebreus que Ele não estava fora do sofrimento deles, mas que Ele estava dentro do sofrimento deles. Dentro do espinheiro Deus apareceu, para dizer que a misericórdia, ela alcança o outro, não estando de fora, mas ela entra dentro dos espinhos. E interessante que estudiosos dizem que a coroa de espinhos de Jesus também foi feita com espinhos de uma sarça. E se a coroa estava na cabeça de Jesus, significa que Jesus estava dentro, no centro, no meio da coroa, como em Êxodo 3, para dizer que só existe misericórdia quando eu visto a roupa do outro, quando eu visto o espinho do outro, quando eu entro no coração da dor do outro. Diante dessa verdade, nós só podemos dizer: Jesus, eu confio em vós. Glória a Deus.